Agora, terminar uma relação conjugal é pensar somente em si? Não deveria ser. Não deveria ser. Mas dentro daquela visão egoísta atual, essa relação muitas vezes já começa errada. É aquela questão do ficar. Eu vou ficar, mas não estou junto, né? Esse ficar já é um egoísmo, porque o ficar diz, eu fico por enquanto, não vou permanecer, né? Mas quando eu termino uma relação, o ideal seria terminar de uma forma que não permaneça desavenças, intrigas, ódio, né? Então eu deveria, nessa situação onde eu tenho que terminar, não tem mais forma de continuar, que seja uma decisão madura, dialogada entre os dois, até em respeito aos filhos, também em respeito aos filhos. E teríamos que trabalhar nesse sentido. Mas às vezes, por uma questão de egoísmo, eu olho só para mim, viro para o outro ou para outra e digo, olha, a partir de amanhã não conte mais comigo, estou fora. Né? Não importa porque eu tenho um outro relacionamento, não interessa. Então é um desrespeito provocado pelo egoísmo. Mas o ideal, como disse, sempre seria um término suave, onde permanecia pelo menos a amizade entre as pessoas. Essa pergunta me fez lembrar de um episódio quando eu era ainda monitor na sala de aula, na minha casa, na Sociedade Fraterna, lá em Pirituba, e que eu falava a respeito exatamente disso, do matrimônio. E aí uma aluna ficou assim meio chateada, falou, puxa, eu me separei. Será que eu deveria ter tentado mais? Eu errei, eu não poderia ter feito isso. Falei, não, espera um pouquinho. Você terminou o seu relacionamento e começou um outro? Comecei. E o seu ex-marido? Aí ele começou um outro relacionamento. Tá. Vocês se odeiam? Não, de forma nenhuma. Tem filhos? Temos. Como que vocês lidam com seus filhos? Quando eles têm alguma dificuldade? Nós 4, eu e meu novo marido, meu ex-marido com a sua esposa, nos reunimos para decidir sobre o melhor. Eu falei, tem coisa melhor que isso? Não tem. Não tem. Uhum. Então, às vezes, nós também levamos muito a ferro e fogo as coisas. Ou é 8, ou é 80. Mas entre o 8 e o 80 tem o 40, o 42, o 44. Uhum. Então, não deveríamos pensar só em nós. Não, de forma nenhuma. Mas, infelizmente, ainda acontece muito disso. Sim. Edson? Não, essa questão, ela não é tão simples de ser respondida. Porque depende muito das coisas, né? Depende muito das razões. Primeiro, das razões que se fizeram casar. Depois, das razões que te fizeram separar. Entre você, os desejos que você teve de casar, as coisas que você almejou e tudo e tal. E depois concretizar essas coisas, né, os seus sonhos, aquilo que você idealizou durante o casamento, tem uma diferença muito grande. Requer muita coisa aí, né? Então, o relacionamento a dois, por exemplo, ele requer que você tenha, aí nós vamos ficar falando de casamento, mas ele requer que você tenha, por exemplo, abrir mão de coisas para que o outro, né, em função do outro e por aí afora. O que é comum acontecer normalmente é que às vezes um casal, um se desenvolve mais que o outro. Então vamos pegar aqui um exemplo, vou usar como exemplo, tá? Não quer dizer que seja o marido que gosta só de futebol e que fica assistindo os jogos e tal, enquanto a esposa, por exemplo, vai estudar e vai se desenvolver e vai frequentar uma instituição onde ela se desenvolva e tal. E essa pessoa que não consegue acompanhar. Está existindo aí um desvio, né? Um desnível, vamos assim dizer. Tá certo? Quer dizer, esse aqui não conseguiu acompanhar o desenvolvimento do outro. Esse aqui quer continuar desenvolvendo e gostaria que esse acompanhasse, mas esse não vai. Até que ponto você pode, por exemplo, entre aspas, condenar essa pessoa porque ela quer continuar o seu desenvolvimento e vai deixar o outro para trás, porque o outro quer continuar naquele tipo de situação? Nós aqui podemos julgar as atitudes dessas pessoas? De forma alguma. Não. Então, porque é nesse sentido que eu falo, cada um sabe o que é melhor para si. Agora, o Adilson falou bem, que tipo de
quebra de contrato, vamos assim dizer, você vai estar fazendo. Ela é uma quebra de contrato amistosa, há a compreensão dos dois, os dois vão se apoiar nessas decisões. Que é o ideal, né? O ideal. Esse é o ideal, né? Tá certo? Exatamente. E só para encerrar, respondendo a Kardec, né? Os espíritos dizem o seguinte, que o divórcio é uma lei civil que vem regulamentar algo que já foi quebrado na lei de Deus. Quer dizer, né? E quando se fala que o homem não separe o que Deus uniu, muitas vezes não houve união nenhuma. Nunca existiu união. Exatamente. É isso aí.